Olá, querido ouvinte. Que bom ter você conosco em nossa leitura sistemática da Bíblia aqui na PIB Castelo. Antes de prosseguirmos com nossa leitura e meditação de hoje, gostaria de fazer alguns pedidos a você. Se você tem se sentido abençoado e edificado, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Após ouvir o estudo, dê um joinha e compartilhe a mensagem com aqueles que você ama e que sentir no coração de compartilhar. Faça o seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Nos siga nas nossas redes sociais aqui da Bíblia Castelo. Você lá encontrará, além da nossa agenda semanal, um vasto material para você mergulhar nas Escrituras e assim ajudar ele na sua caminhada com o Senhor. E último pedido, para hoje, leia novamente o capítulo 9 e também o capítulo 10 do livro de 1 Samuel, para assim ouvir o áudio. E o tema do nosso estudo de hoje é: quando Deus te chama, Ele te capacita. Assim diz as Escrituras, 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: Porventura o Senhor não te ungiu para seres príncipes sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: Eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, e agora está aflito por tua causa e indaga a todo momento: Que terá acontecido com meu filho? Então, dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães, que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em um novo homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque o Senhor é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seus servos chegaram a Gibeá. E logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Quando os que já o conheciam observaram profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: Que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas? Então um homem que morava ali exclamou: Porventura os pais destes homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: Será que Saul também virou profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar no monte. Foi quando o tio de Samuel indagou a ele e ao seu servo: Aonde foste? Ao que redarguiu Saul: Ora, procurar as jumentas desgarradas. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas, fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou: Conta-me, pois, o que foi que Samuel te revelou? Saul respondeu ao tio: Ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas, e não contou ao tio uma palavra sobre tudo o que Samuel havia dito a respeito da realeza. Entre mentes, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença do Senhor em Mispá, e proclamou-lhes assim dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Eu libertei Israel do Egito e vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que vos afligiam. Contudo, hoje vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimiam. E respondestes: Não, estabeleceis sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante do Senhor, de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matre foi escolhido. Então os homens da família de Matre avançaram, e Saul, o filho de Quis, foi o escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram uma vez mais ao Senhor: O homem escolhido já está entre nós? E o Senhor respondeu: Sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Em seguida, correram buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência. Quando ficou de pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido: Vede agora quem o Senhor escolheu. Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todos de Israel. E prontamente o povo bradou: Viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino, e as escreveu num livro e o depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas moradas. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus havia tocado. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: Como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram, e não lhes homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. No estudo do capítulo 9, demos foco a Samuel, porém hoje, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, o nosso foco será Saul. No capítulo 9, vimos que Saul estava seguindo o curso normal de sua vida, e ele, naquele momento, estava à procura das jumentas do seu pai que haviam fugido. Ele estava disposto e focado em encontrá-las. Em sua busca, ele teve o seu encontro com Samuel, o profeta do Senhor, e esse encontro o levou a uma mudança total do rumo de sua vida. O Senhor havia revelado de antemão a Samuel que Saul seria quem ocuparia o trono de Israel. Quando se encontraram, Samuel fez Saul conhecer o propósito que Deus tinha para a sua vida, ser o rei de Israel. Saul reconhecia e expôs sua limitação para tal responsabilidade. Mesmo que tivesse porte de um rei, segundo os padrões humanos, através de sua aparência, beleza, altura, sua origem e formação não eram compatíveis com um rei. Vede o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Porém, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Vamos ver o que nos diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 a 31. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. E ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Algo que percebemos observando as Escrituras é que Deus não chama desocupados. Quando Deus nos chama, normalmente estamos com a nossa agenda cheia. Saul estava procurando as jumentas de seu pai e o tempo estava contra ele. Precisava encontrá-las o mais rápido possível.
Outra coisa é que Deus não olha a nossa formação ou capacitação. Ele quer nossa disposição em servi-lo, foco em cumprir aquilo que ele colocou em nossas mãos para fazê-lo. E isso ele encontrou em Saul. Depois de ungir Saul, veja 1 Samuel 10:1, Samuel deu a Saul a resposta à pergunta que o fazia mover até então, a localização das jumentas de seu pai. Isso trouxe paz ao coração de Saul e trouxe a ele foco naquilo que o Senhor tinha a comunicá-lo. Quando Samuel revelou a ele que as jumentas já haviam sido encontradas por seu pai, Saul, poderia voltar para a casa do pai, pois seu problema já havia sido resolvido. Ele encontrara a resposta para aquilo que o atormentava. Porém, Saul escolheu ouvir o que o Senhor tinha para a sua vida. Ele escolheu aceitar o desafio, o chamado de Deus para ele. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer por nós para resolver os nossos problemas. Porém, não queremos compromisso com Ele, não queremos compromisso com seu corpo, a igreja, e nem com a sua obra. A nossa motivação é a tão somente que a satisfação, o desejo do nosso coração seja atendido. Agindo dessa forma, abrimos mão do plano maravilhoso que Ele tem para nossas vidas. Perdemos a chance de conhecer a sua vontade para nós, que, conforme lemos em Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável. E aprendemos com Saul que ele não foi paralisado por suas limitações, ele não se prendeu às suas limitações, ele escolheu se apegar ao chamado de Deus para a sua vida e seguir as instruções que o Senhor deu a ele através de Samuel. E tudo aconteceu conforme dito pelo profeta. Saul tinha um chamado, 1 Samuel 10:1, e também uma promessa de capacitação, vide 1 Samuel 10:6. O que faltava para ele ser rei, ele recebeu, o Espírito Santo, o qual controlaria sua vida, o qual o transformaria em um novo homem. Através do controle do Espírito Santo, seu interior seria mudado e aquilo que o limitava para cumprir o seu chamado já não existiria mais. Ele obedeceu o que o Senhor havia ordenado a ele através de Samuel, e tudo que o Senhor disse que aconteceria se cumpriu. Assim como Saul, somos nós, eu e você. Talvez nosso grau de instrução e capacitação, nossa formação, aparência, qualidades, aos olhos humanos, podem nos qualificar a exercer o chamado do Senhor para as nossas vidas. Porém, aos olhos do Senhor, isso para nada aproveita. Para Ele, o que importa é um coração totalmente rendido a Ele e à sua vontade. Ele tão somente deseja que nos esvaziemos de nós mesmos e nos deixemos encher pelo seu Santo Espírito. Não é o que você é, mas sim o que você tem, a presença que você carrega, a presença do Espírito Santo que o capacitará a cumprir o seu chamado. Basta-nos seguir as instruções que o Senhor nos der e seremos cheios do Espírito Santo. E onde você encontra estas instruções? Todas as instruções que você precisa estão na Bíblia, a Palavra de Deus, o nosso manual do fabricante. Mas você pode pensar, a Bíblia é muito grande, é muita coisa. Mas o que Deus espera de você é a disposição em obedecê-lo. Ele falará com você através de sua palavra. Quando você abrir sua Bíblia, peça ao Espírito Santo para te conduzir na leitura. Com certeza, ele trará a você clareza em sua leitura. O que antes era confuso fará sentido para você e se tornará um claro roteiro das instruções para que você cumpra o propósito para o qual você foi chamado. Vamos ver o que nos diz a palavra? Abra em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Assim diz a palavra: E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Busque ao Senhor de todo o coração e Ele te mostrará como dar cada passo em sua vida e no seu devido tempo para cumprir
aquilo para o qual ele te chamou. Saul não foi aceito por todos, conforme lemos no versículo 27. E alguns não acreditaram nele, porém ele não se abalou, não deu ouvidos a isso, pois sabia quem o tinha escolhido, o próprio Senhor. Seu chamado não será aceito ou bem visto por todos. Críticas virão, oposição você terá, mas se você tem a certeza, a convicção que foi o Senhor quem te chamou, isso não vai abalar a sua fé ou invalidar o seu chamado, pois aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.